aqui, antes das estratégias de marketing, é importante você descobrir qual que é o paciente certo. Quando o médico ele foca apenas em estrutura, ou então só foca em contratar agências de marketing ou marketing tradicional, ele até tem algum resultado, tá? É sofrido, mas ele tem. Só que qual que é o problema disso? Quando ele faz isso, ele cria uma coisa que a gente chama de balde furado. O que é o balde furado? Imagina um balde com um monte de furo embaixo. Você pode botar uma torneira com água ou uma mangueira com água em cima desse balde e dificilmente esse balde vai encher. Por quê? Porque ele está cheio de furos. Ele está cheio de furos do lado, ele está cheio de furos embaixo. Dificilmente esse balde vai transbordar, ele vai encher. E aí eu lembro de um colega, e eu vou citar até a especialidade dele. Se ele tiver aí, ó, manda um abraço para ele também. Estou aqui citando ele como uma forma de didática para mostrar, que é uma coisa que eu acho que acontece com muita gente, né? Eu fiz uma consultoria recente com ele é urologista. Ele já até tem um faturamento interessante. Ele estava falando para mim, Sidney, eu estou pensando em desistir do particular, cara. Porque eu já tenho até um faturamento interessante, mas, cara, eu tô cansado, velho. Eu tô cansado de ficar correndo atrás de pacientes, sabe? Particulares. Porque o paciente vem, eu resolvo o problema dele, depois ele vai embora. Depois eu tenho que ficar correndo atrás de mais pacientes, mais pacientes. E aí eu disse, cara, eu te entendo. Mas vamos lá, a questão toda é porque talvez você não foi apresentado ainda a metodologia CVM. O que é essa metodologia? Eu falei para ele, cara, é uma metodologia onde você vai aprender não só a atrair pacientes particulares, né, a ser encontrado pelos pacientes que estão precisando dos seus procedimentos, das suas cirurgias, dentro da urologia, dos seus exames, mas, cara, você vai aprender a trazer o paciente certo, porque isso aqui já é um ponto de virada. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou até beber um pouco de água aqui para você prestar atenção. Presta muita atenção. Ó, mesmo que você tenha uma agência de marketing, ou que você aprenda a fazer o básico do básico de marketing, quando eu falo de marketing digital, por exemplo, você pode estar pensando em Google, você pode estar pensando em Instagram, você está pensando em Facebook, em YouTube, tudo isso é marketing digital, tá bom? Mas aqui, antes das estratégias de marketing, é importante você descobrir qual que é o paciente certo. O que é o paciente certo, Cid? Vou te falar sobre o paciente certo. Dentro do atendimento particular, na verdade, do atendimento em saúde, existem basicamente dois clientes. O cliente de preço, que é aquele cliente que, às vezes, ele é milionário, multimilionário, mas ele não está disposto a pagar para ser bem atendido, para ser atendido por uma experiência, para receber uma experiência. Ele não está preocupado com isso. Ele até tem o plano de saúde lá, ele prefere ir para o plano de saúde, ele prefere até, às vezes, pedir a indicação de alguém para ir no SUS, porque ele quer só resolver o problema dele de forma mais rápida possível, com o menor custo possível. Esse é o cliente de preço. E aí existe o outro tipo de cliente, que é o cliente de relacionamento. Esse é o cliente que ele está disposto a pagar a mais, ele está disposto a pagar quanto você quiser cobrar, quanto você achar justo cobrar, desde que você ofereça para ele um serviço premium, um serviço que ofereça uma experiência. Então, esse é a primeira sacada. Você precisa aprender a atrair o paciente de relacionamento. Mas, preste atenção, dentro dos clientes de relacionamento, que estão em todas as camadas sociais, tem cliente de relacionamento na classe A+, até na classe C, vai, que na classe D e na classe E até tem cliente de relacionamento, mas ele está ali, classe C e D, a classe D e E são pessoas que estão ali na linha da pobreza, eles estão, obviamente, vendendo o almoço para colher a janta, para comer na janta. Mas até dentro da classe C existem pacientes de relacionamento, que são, por exemplo, eu poderia te contar aqui a noite toda histórias de médicos da família CVM, da comunidade CVM, que fizeram cirurgias, por exemplo. Tem uma história desse médico que fatura em torno de 25 mil, de uma cirurgia que ele cobrou na época, se eu não me engano, foi ano passado. Foi a primeira cirurgia grande que ele cobrou 10 mil reais, se eu não me engano, tá? Era um paciente do interior, que já tinha sido operado no SUS, que tinha tido uma péssima experiência no SUS, e que escolheu esse médico para reoperar, só que agora particular, entendeu? E aí, esse paciente era classe C, obviamente ele não tinha 10 mil reais ali para pagar à vista, para pagar parcelado no cartão, não tinha esse limite no cartão, provavelmente, mas o que ele fez? Foi lá com o médico passou o orçamento para ele, 10 mil, tal, não sei o quê. Até isso a gente ensina também para esse médico, né? E aí o paciente voltou para a comunidade dele, fez uma rifa, deu um jeito, juntou, né, com a família e pagou 10 mil reais para ser operado particular. E muito mais do que só operado, né, ele recebeu uma experiência. Quem é da família CVM não simplesmente vai lá e faz um procedimento, vai lá e opera, vai lá e
faz o exame. Não, oferece uma experiência positiva para os pacientes, né? Então, tem paciente de relacionamento na classe A, na classe B, na classe C. E eu estou falando isso por quê? Porque muitos de vocês acham que só quem ganha, só quem é classe A mais que vai pagar particular. Ledo engano. Ledo engano. Paciente de relacionamento estão nessas 3 classes. Quando você der um Google aí, você for pesquisar no IBGE qual é a quantidade de pessoas que está na classe C, na classe B e na classe A, você vai cair para trás. Por quê? Porque você vai ver que tem muita gente que está neste momento precisando do seu serviço, está precisando da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu programa de acompanhamento intensivo, que é, como a gente chama aqui dentro do CVM, né, da metodologia CVM, o PAI. Para quem não é aluno CVM ainda, para quem não é da família CVM, para quem não é da comunidade CVM, o programa de acompanhamento intensivo é um dos pilares dessa metodologia, onde, por exemplo, os clínicos oferecem, empacotam um pós-consulta e oferecem um acompanhamento no pós-consulta, onde os cirurgiões e quem trabalha com procedimento empacota a experiência do procedimento da cirurgia e oferece isso para o paciente, esse paciente paga mais, tá? Então, existem muitos pacientes que neste momento estão precisando do seu pai clínico ou do seu pai cirúrgico, mas que eles não conseguem te achar, porque você não está, por exemplo, na internet, porque você está atirando para todo lado. Por isso que eu falei que existe o paciente certo. O paciente certo, quem é o paciente certo? É o paciente de relacionamento que está precisando do seu produto, do seu serviço de alto ticket, seja da sua cirurgia, seja do seu procedimento, seja do seu pai, tá? Clínico ou cirúrgico, seja do seu pacote, onde você oferece o exame, o procedimento, a cirurgia, o que quer que seja, um pós-consulta, onde você oferece para o paciente, sem ser venda casada, não tem nada de venda casada aqui, você oferece isso para o paciente junto e pode oferecer também separado. Muitos pacientes vão até escolher fazer separado, tá? Mas a questão é que você pode, né? Existem pacientes que querem pagar mais caro, né? Que eles querem, porque eles querem experiência. E que eles querem você, eles não querem qualquer um, eles querem você. Então, essas pessoas existem, elas estão aí, Brasil afora. E com a telemedicina até mundo afora.